Diário não oficial do Brasil. Dia 15/365, terça-feira. Estranhamente, as pessoas cobram de Jair Bolsonaro não ter feito nada nos 15 dias de governo. Entendo, diferentemente desses comentaristas, que as promessas de campanha estão a pleno vapor. Hoje é um dia de glória para o governo fascista. Vamos finalmente armar a população para chegarmos a índices astronômicos de violência, para que assim possamos armar até os dentes todos os aparatos militares e paramilitares para nos solidificarmos como país da violência extrema, da assunção plena da lei do mais forte. 1. Os povos indígenas, alvo primeiro, já estão sendo massacrados no Mato Grosso. Bandidos do agronegócio simplesmente avançam, tomam as terras e nada é feito pelo governo federal, que pelo contrário enfraquece a FUNAI. Esse discurso de campanha foi bem claro. De que valem os indígenas? Vamos transformá-los em pobres urbanos. Mas as tuas terras valem muito, quem chegar primeiro leva. 2. Assentamento dos sem-terras e comunidades quilombolas também estão sendo atacados de todas as formas. Seja virtualmente pelo tweet do presidente, que coloca os movimentos sociais ao lado do crime organizado, seja diretamente ou sendo cerceado, a exemplo do caso de Quilombo, Rio dos Macacos na Bahia, onde a Marinha pretende proibir o acesso de um quilombo inteiro a águas para assim se apropriar de suas terras e poder construir um resort para almirantes, porque afinal de contas, os privilégios das Forças Armadas nunca são demais. 3. Para complementar o programinha de violência para todos, uma loja virtual vende tacos de beisebol para educar vagabundo, pela módica quantia de R$110. Diversos deles grafados como direitos humanos, motivação, diálogo, para exemplificar. Quem não puder comprar sua arminha tem a opção de ir de taco, gourmetizado ou não. Enfim, essa é a minha visão otimista do momento. Tenho ainda a catastrófica que não ouso compartilhar. Afinal de contas, o aumento do feminicídio, da violência contra a população LGBTQI, contra negros e pobres, não tem nada a ver com o eleitor de Bolsonaro. Eles lavam as mãos, com sangue de preferência. 16/365, quarta-feira. No incrível ministério de baixíssimo nível intelectual que agora comanda o Brasil, com um ministro achando que arma é utilidade doméstica, outro que não consegue passar em exame da OAB e um terraplanista, só para destacar alguns casos, a ministra da Família, em nome de Já, tem utilizado pequenas polarizações reducionistas para consolidar o ódio ao outro. Num momento temos o rosa versus azul, para consolidar a transfobia, gays versus destruição da Bíblia, pela homofobia, e agora mulheres lindas versus mulheres feias, mulheres capturadas pelo patriarcado versus feministas que não gostam de homem para a misoginia. Então, ministra, eu, feminista cis-hétero, posso te dizer que não gosto de homens. Reconfessa. Não é de todos os homens que eu não gosto, como seu mundo reducionista e manipulador quer crer. Refiro-me a alguns arquétipos de homens de bem, forjado e alimentado pelo patriarcado. Vou exemplificar com alguns desses homens de bem da nossa burguesia ou classe média e até um estadunidense. Vejam só. 1. João de Deus, que abusou e estuprou 506 mulheres durante o exercício de suas atividades religiosas. Construiu uma rede criminosa que, para além de estuprar algumas outras centenas de mulheres, obrigou-as a engravidar e as manteve em cárcere privado para vender seus filhos por um valor de 20 a 40 mil no mercado europeu. 2. Roger Abdelmachi, que no exercício da profissão de ginecologista estuprou 37 clientes. Foi liberado pelo STF para prisão domiciliar. O que são 37 mulheres? E fugiu. 3. Ministros do STF porque soltam Roger Abdelmachi. 4. John Harvey Kellogg, aquele dos sucrilhos, que destruía clitóris com ácido, porque concluiu que o estímulo excessivo do clitóris gerava sérios problemas de saúde mental para as mulheres, porque prazer só para homens, mulheres são instrumentos. 5. Pai cujo nome será mantido no anonimato para não expor a vítima, que estuprou a filha por 11 anos, dos 5 aos 16. Fez vasectomia para não engravidá-la. Ela tentou suicídio e no hospital em que foi atendida, levada pela vizinha, foi orientada a fazer a denúncia e acolhida, e cujo silêncio era mantido pela ameaça de morte dos seus 3 irmãos.
6. Carlos Alberto Brilhante Ustra, que no golpe de 64, quando os militares tomaram de assalto o país, foi um coronel do Exército Brasileiro, ex-chefe do DOI-CODE do 2º Exército, um dos órgãos mais atuantes na repressão política e um torturador maníaco. Também era conhecido pelo codinome Dr. Tibiriçá. Foi responsável pela morte de pelo menos 50 pessoas. Torturava mulheres colocando baratas nas suas vaginas. 7. Jair Messias Bolsonaro e Hamilton Mourão. Presidente e vice-presidente do Brasil, que tem Ustra como herói. Esses são alguns representantes do patriarcado dos homens de bem, em que você quer nos recolocar, que diariamente estão espancando, matando, silenciando, desqualificando aos milhares. E agora vocês, governo Bolsonaro, liberam a posse de até 4 armas por cidadão de bem, abrindo a possibilidade de nos matarem mais do que já matam. Temos claro que o compromisso desse governo é com a indústria armamentista e com o silenciamento de mulheres. Ele não, eles não, vocês não vão conseguir nos destruir. Vá de retro. Dia 17/365, quinta-feira. Sérgio Moro prepara o cenário para o leilão do pré-sal. Lula fez isso, Lula fez aquilo. A narrativa que qualquer privatização do nosso patrimônio pelo governo Bolsonaro será culpa de Lula, porque assim o projeto de governo se move. O PT, dizem alguns bolsominions de boca cheia com líquido verde escorrendo no canto da boca, destruiu o país. Por isso, numa lógica muito própria, é por isso que eles vão acabar de destruir. Faço uma rápida investigação da história do pré-sal e da carreira de Moro e vejo algumas interessantes coincidências na linha do tempo. O pré-sal foi descoberto no governo do PT porque existia, veja que em 17 dias já falo no pretérito imperfeito, investimento em pesquisa. Com tal riqueza, fomos colocados, junto com o Afeganistão, Irã, Iraque, a Síria e Venezuela, na rota de destruição do capitalismo fossilizado. Os olhos do mundo capitalista cresceram e as palavras de ordem passam a ser destruir, matar, retirar esse povo preto e pobre do caminho do nosso petróleo. E aproveita e destrói o resto, as florestas, apropria a água para os nossos refrigerantes, o nióbio e para fixar o controle, destrói o mercado interno. Fazendo um levantamento rápido, as pesquisas do pré-sal iniciaram em 2005 e a descoberta do petróleo em 2007. Cercado dos mais diversos golpes, dos movimentos de direita organizados e financiados por seres misteriosos residentes na vizinhança do Central Park, até o furto de um container da Petrobras com HDs contendo informações confidenciais. As eleições de 2010 foram incrementadas com espionagem industrial, denunciadas no Wikileaks. A pressão externa aumenta. Desde 2007 temos sofrido os mais diversos ataques e desde 2014 a ofensiva contra a corrupção vem desmontando os setores mais competitivos da indústria. A carreira de Sérgio Moro como caçador de corruptos tem total sincronismo. Inicia em 2005, consolida-se entre 2007 e 2009, quando dialoga com as majors americanas em evento contra a corrupção e lavagem de dinheiro, vira tremendamente ofensiva em 2014, assume um ministério em 2019 e, em nome da glória e quiçá, vai culpar Lula pelo fim da Petrobras. Como hoje é dia de lavagem do Bonfim, que diferentemente da Lava Jato tem intenções muito puras, queria só fazer essas observações das coincidências entre a carreira do ministro juiz e o início e o fim do que seria o maior investimento público brasileiro em saúde, educação, pesquisas e etc. E para contemplar, Queiroz consegue o grande milagre, se livra de investigação sobre as suspeitas movimentações. COAF silenciada, investigação parada, com o Supremo contudo. Dia 18/365, sexta-feira. Escárnio. Atitude ou manifestação ostensiva de desdém, de menosprezo. Atualmente muito em uso pelas autoridades do Brasil. Otário. Disse de indivíduo ingênuo, tolo e inexperiente. Geralmente erra muito feio no seu voto e compromete o país inteiro. Queiroz. Espécie de laranja com furo privilegiado. STF. É uma categoria nova na língua portuguesa, substantivo indefinido que supostamente pode ser paralisado por cabos, soldados ou motoristas. Dia 19/365, sábado. Dia 2 após a blindagem do Bolsa Filho. O que blinda o governo da Bolsa Família?
A primeira resposta simples é o ódio à classe trabalhadora, cuidadosamente cultivado. Não posso chamar de luta de classes porque isso é invenção do marxismo cultural, de acordo com o ministro das Relações Exteriores. Cada denúncia, cada palavra sobre a Bolsa Família que cai na rede vira perseguição e coisa de quem é do PT. Claro, porque o ódio cuidadosamente alimentado está presente e é o filtro da realidade. Alguns que acreditam na comunicação direta com seu presidente ficam levemente indignados no Twitter, mas isso passa. Em breve, a Bolsa Equipe apresenta mais um crime inafiançável contra o PT, sem provas, que provas são para os fracos e todo mundo esquece. A ideologia de gênero, por exemplo. Para uma pessoa acreditar numa mamadeira de piroca distribuída pelo governo federal em creches municipais, teria que estar em profundo estado de alienação que só o ódio pode explicar. O ódio de classe e homofobia, coisa do marxismo cultural. Para essa mamadeira ser distribuída, teria que existir uma rede de loucos muito maior do que a rede de silenciamento do caso Queiroz. Com juiz, com parentes, com secretarias de governo, com amigos especiais, com suplentes de senador, com foro privilegiado para motoristas, com tudo. Uma rede mais complexa do que essa é impossível de existir. PS. Bolsa Família. Não confundir com Bolsa Família. A Bolsa Família é um programa de transferência de renda e combate à pobreza e à miséria de muito sucesso. A Bolsa Família tem um programa de transferência de renda ainda não suficientemente explicado e silenciado no Supremo. Dia 20/365, domingo. Terceiro dia da blindagem do Bolsa Filho. E quem não sabia? A metralha-trama da Bolsa Família é revelada em capítulos, cada dia uma nova prova, Com provas. da Rede Globo, que solta as informações com requintes de um roteiro de thriller. Fux travou, mas a Globo solta cuidadosamente. E temos um cenário repetido, um vice interessado em ser titular, um Moro sempre onipresente e uma rede de televisão. Essa novela já vimos. Se a família Caicai vai embora, se o Bolsa Filho não assume dia 2, se o Bolsa Pai sofre impeachment, quem está no comando das cordinhas? Temos questões gravíssimas do projeto ultraliberal que Paulo Guedes representa. O estado mínimo para trabalhadores e o estado máximo para determinadas castas. Judiciário, legislativo, forças armadas, capital financeiro. Temos a perda da soberania nacional. Temos a pauta feminista, A pauta LGBTQI. a pauta do campesinato. Então vamos rápido deixando pra Globo derrubar uns e outros e retomar nossos 10 pontos inegociáveis da luta. 1. Demarcação já. Terra indígena para indígenas. 2. Fim da privatização dos setores estratégicos, anulação dos leilões. 3. Reforma tributária, taxação das grandes fortunas e lucro do capital financeiro. 4. Paralisação da reforma da Previdência e cobrança dos 450 bilhões devidos por empresas que roubaram o trabalhador. 5. Fim da reforma trabalhista. 6. Fim do desmonte do SUS, retorno do convênio com os médicos cubanos. 7. Ensino público e gratuito universal com reforço às áreas de pesquisa. 8. Agrotóxicos fora da mesa, revisão urgente da legislação e fortalecimento da agricultura familiar. 9. Contra a criminalização dos movimentos sociais e retomada dos conselhos, especialmente o CONSEA. 10. E por fim, por hoje, impugnação da chapa Bolsonaro-Mourão e adjacentes, Moro-Rede Globo, com chamada de novas eleições sem caixa 2 e sem doação de empresas, ou seja, ou passa o rodo, ou passa o rodo. Só pra gente ter noção do quanto já está em jogo, viva Ursal! Dia 21/365, segunda-feira, quarto dia da blindagem do Bolsa Filho, que agora limpa o nariz na bandeira do Brasil, na atuação mais medíocre que Hollywood pode ensinar. 1. Hoje Mourão senta na cadeira da presidência pela primeira vez. Um comentarista do jornal 247 informa que ele ainda não formou o seu gabinete. 21 dias sem gabinete montado é muito lento. Traço duas hipóteses: ou espera o seu verdadeiro gabinete ou comanda da caserna. Num governo com 45 militares de carreira dirigido por um da reserva, pode ser bem significativo. 2. A foto da recepção à imensa comitiva de Bolsonaro em Davos é perfeita para os 21 dias de governo que ele representa. Um escracho. Mate Bolsonaro com suas próprias armas, diziam os cartazes. Além disso, recebeu de presente de ativistas uma caixa de laranjas com um bilhete que lamentava a ausência de Queiroz. Mas qual a agenda dos ministros que o acompanham? O que fará Paulo Guedes em Davos? Qual o tamanho do impacto negativo na vida dos trabalhadores que ele estará tramando? O primeiro encontro é com a química fina. Lá
Lionel Basel, no momento em que o governo abre mão do refino do petróleo. Iberdrola, que comprou a Neoenergia, ainda está na agenda, além dos encontros protocolares, afagos em câmaras de comércio, almocinhos pagos pelo capital financeiro. A entrega do petróleo e também a reforma da Previdência estão na agenda do ministro. 4. Sérgio Moro, o superstar do combate à corrupção, risadas infinitas, vai falar nesse cenário em restaurar a confiança e integridade. 5. Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores, não tem agenda. Para o nosso alívio, deve soltar impropérios contra o marxismo cultural em alguma mesa de bar. 6. Da reunião dos presidentes da América Latina, Paraguai, Costa Rica, Colômbia, Equador e Peru, Bolsonaro não participa. 7. Também na comitiva, o Bolsofilho Eduardo irá falar sobre a fronteira de Roraima. Concluo que não tenho como sair do Brasil porque não tenho coragem de mostrar meu passaporte em lugar nenhum. E que vou gaguejar bastante ao tentar identificar minha nacionalidade na expectativa de toda a chacota que virá depois. Mas o que temos que refletir é por que a reforma da Previdência, tão facilmente resolvido o rombo se os devedores pagassem, é assunto de Davos. A quem devemos essa satisfação? Sei apenas que o Itaú Private oferece ricos jantares e quer a anistia da robusta dívida que tem com a Previdência e logo com o trabalhador brasileiro.